Olá, pessoal. Eu sou Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós temos convidados com história de vida fantásticas que irão nos ajudar a alcançar o próximo nível. E o tema de hoje é fantástico. Eu costumo dizer que o tema de hoje ele está presente desde quando a gente recebe aquela pulseirinha na maternidade até a terceira idade, quando a gente vai estar lidando aí com os planos de saúde. Nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. Para isso, nós estamos aqui com um convidado super especial, uma pessoa que tem uma bagagem extrema aqui, muito importante da área, que é o nosso amigo doutor Nilson Ferreira Neto. E antes de passar a palavra para ele, eu vou falar aqui um pouco da ficha técnica dele, um pouco do currículo dele. Olha, doutor Nilson Ferreira Neto, formado pela UFJF, formado em Direito pela UFJF, foi professor de Direito do Consumidor, né, na Faculdade Viana Júnior, muito conhecida aqui em Juiz de Fora, e também, né, pelo que eu estou vendo aqui, na Faculdade Machado Sobrinho. Né? Foi diretor do PROCON e também superintendente do PROCON e foi recentemente coordenador do CDCOM da Câmara Municipal. Doutor Nilson, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui, né, falando com você, um amigo já de longa data, e meu objetivo aqui é dizer que eu estou na defesa do consumidor há quase 40 anos, né, tenho Nossa. experiência desde 86, quando eu entrei como estagiário, né, posso considerar um dos fundadores do PROCON de Juiz de Fora, e num período ainda que o consumidor não tinha o hábito de ir em algum órgão, principalmente órgão público, reclamar. Então, Se, isso aí é uma experiência que trouxe para a gente, né? Que é o atendimento ali era o que a gente chama, era direto, era o direito ao vivo, né? Que a pessoa chegava com a reclamação, com um problema, e a gente tinha que dar uma solução, às vezes, de imediato. Nossa, você disse que tem aí mais de 40 anos dedicados ao direito do consumidor, então com certeza você pegou a transição, né, do período antes do CDC, né, para o período com o CDC. O que realmente, qual foi a grande revolução que o CDC, que inclusive este ano está completando 35 anos, né, trouxe para o consumidor? O CDC, né, antes do CDC, a gente tinha o quê? A legislação civil, que era muito carente e não atendia às demandas dos consumidores. O consumidor antes não tinha direito nem de reclamar, não tinha onde reclamar, e principalmente quando o valor da sua reclamação era irrisório, e aí que ele deixava para lá, ficava no prejuízo e não reclamava. Com o Código de Defesa do Consumidor, que foi editado em 1990, precisamente em 11 de setembro de 90, ele entrou em vigor 6 meses depois, o 11 de março de 1990. Então, quer dizer, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, houve uma revolução, não só no direito, mas também na defesa do consumidor. Então, antes, o consumidor, como eu disse, não tinha como reclamar, e ele passou, a partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, esse consumidor passou a ter um local, um locus, que era o órgão de defesa do consumidor, onde que ele ia reclamar e tinha certeza de que lá eles iam buscar uma solução para ele. Quer dizer, o consumidor não tinha o hábito de ir no órgão de defesa do consumidor público. Por quê? A prefeitura ou qualquer outro órgão público só chamava o consumidor lá, só chamava o cidadão para cobrar dele alguma coisa. Então ele ficou assim, ó, embora um pouco desconfiado no início, mas a partir daí ele passou a acreditar com a evolução, né, da legislação, principalmente com o advento do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe um marco, né, legal para o país, também um marco na cidadania ativa do cidadão. Quer dizer, o consumidor e o cidadão passaram a ter direito, passaram a ter voz, passaram a ser ouvido por um órgão público de defesa do consumidor. Eu acho que eu não sou operador do direito, então a minha visão é uma visão muito de quem está de fora, né, e quem observa bastante como que a sociedade vai se desenvolvendo. Mas a minha visão, o Código de Direitos do Consumidor, Defesa do Consumidor, né, ele vem justamente para ajudar as pessoas mais humildes. Digo por quê? Porque era muito comum, eu me lembro, né,
há 35 anos atrás, eu já era um jovem, um pequeno, né. E aí eu me lembro que, muitas das vezes o cidadão ele trabalhava o ano todo, e aí para comprar um determinado eletrodoméstico, e aí aquele, eletrodoméstico era fruto de muitos anos de trabalho, um sonho da família e de repente vinha com um certo tipo de defeito, e ele não tinha onde recorrer, muitas das vezes. E aí às vezes por questão também da baixa escolaridade, de ser uma pessoa humilde, deixava aquilo passar, né. E aí ficava por isso mesmo. Você chegou a pegar algum caso semelhante a isso? Sim. É como eu disse antes, né, quer dizer, isso aí trouxe um ganho muito grande para o cidadão. O cidadão que antes tinha medo, né, a gente vinha num período de exceção, o cidadão tinha medo até de se manifestar, principalmente em público. Então, o consumidor, a partir do momento que ele tinha um órgão que era dedicado à sua defesa, ele passou a se soltar, a reclamar mais, a se interagir mais com os seus direitos e com os demais fornecedores, né, que estavam no seu radar. Então, essa pergunta é uma pergunta assim, muito ampla, muito abrangente. Vamos tentar aqui. A gente tinha lá pessoas que iam, às vezes, no órgão de defesa do consumidor e ficavam assim, mais simples, pessoas assim, humildes, que tinham medo de até de falar, ficava olhando para o lado, que às vezes era um atendimento, era coletivo, né? Várias, não era coletivo, era individual, mas tinha várias pessoas no entorno também fazendo sua reclamação. Não era um local fechado, exclusivo, né? Reservado para a pessoa. Então a pessoa ficava se olhando, meio desconfiada, porque ela não sabia se ela poderia estar sendo ouvida por alguém, que ela poderia ser denunciada de alguma forma. Principalmente, eles reclamavam muito de imobiliária na época, eles reclamavam muito dos fornecedores, comerciantes, e eles tinham medo, às vezes, de registrar aquilo. Na hora que você falava assim, agora me dá seu nome, que eu vou registrar aqui. Ele falou, mas precisa disso? Aí ele, aí com o tempo ele foi evoluindo, foram aceitando, né? Você, eh, ele dá o nome, o CPF, né, o endereço e principalmente registrar sua reclamação. Mas aí a gente passava para o outro nível. O outro nível seria o quê? Quando a notificação ela não surtia efeito, a gente falava com o consumidor, nós temos que marcar uma audiência. Aí, nessa audiência, ele fala, mas eu preciso de vir? Quer dizer, o Quer medo, dizer, né? ele tinha um receio disso, principalmente os mais simples. Sim. E tinha uma resistência, tinha muitos que não vinham. Ou vinha e ficava ali fora, era no Parque Alto aqui, né? Ele ficava ali fora, escondido atrás dos coqueiros ali. Aí depois que saiu o cidadão lá, que era o que ele reclamou, o Nossa, comerciante, aí ele aparecia aí, o que que deu? Eu falei, ó, não deu nada, nossa. porque ele chegou aqui e falou tudo o contrário do que você disse. Ele contestou sua reclamação. E, principalmente, você não estando aqui, não tem como fazer uma composição, fazer uma conciliação. Então, você tem que vir. Aí sim, o consumidor passou a acreditar e ter mais confiança e passou a vir nas audiências. Então, esse consumidor mais humilde, ele passou a acreditar e era o maior público que reclamava no órgão de defesa do consumidor. E, principalmente, as pessoas mais idosas. É uma circunstância que acontece até hoje. A maioria das pessoas que reclamam no órgão de defesa do consumidor são pessoas idosas. Eu lembro que nessa época aí, a relação que a gente tinha com normalmente as pessoas mais humildes tinham com um prestador de serviço, ou de repente um comerciante, que era quase que uma relação de subserviência, né? Ele se sentia um pouco inferior àquela pessoa que estava ali atrás de um balcão ou atrás de uma mesa. Eu lembro que no banco, às vezes, a pessoa, para ir ao banco, né? Quantas vezes precisava colocar a melhor roupa, né, para poder conversar com o gerente, sendo que o gerente do banco, na verdade, é um prestador de serviço e também ali ali está tendo uma relação de consumo, né? É verdade. E eu acho que isso, de repente, pode ter transportado, né, esse medo que você falou aí para as relações ali de reclamações, muitas das vezes, contra as empresas que muitas das vezes lesavam, né, essas pessoas mais humildes, né? De fato. A pessoa mais humilde, ela sempre tinha esse temor reverencial. Ele tinha medo do comerciante, do dono lá do estabelecimento, do gerente do banco, do atendimento do banco. Por quê? Porque ele não era bem tratado. O consumidor não era bem acolhido.
A partir do momento que veio o Código de Defesa do Consumidor, a legislação do consumidor, veio a cultura de defesa do consumidor que inseriu no país, esse consumidor ele ficou mais empoderado. Então ele acreditou mais, ele sabia que tinha defesa, se qualquer coisa que acontecesse lá, ele poderia ir no órgão de defesa do consumidor, que ele ia ser bem atendido e o seu problema ia ser resolvido, e aquele fornecedor que às vezes o maltratou, que não o atendeu bem, ele era chamado lá na frente do consumidor, ele tinha que dar suas explicações. Então É, isso ajudou muito o consumidor a ter a ganhar segurança, né? Ter mais segurança e ter seu direito mais respeitado. verdade. A palavra que se falou aí é importantíssima, né? O empoderamento do consumidor, né? O consumidor hoje, na minha opinião, já não estamos há 35 anos atrás, ele já é mais bem informado. Eu já vejo, né, tanto o PROCON aqui na nossa cidade, o CDCOM e os órgãos de proteção ao consumidor já recebendo várias demandas, diversas áreas, né? E o que que você vê assim que mais, quais são os maiores desafios hoje, né? Nós tivemos essa questão inicial, que foi a questão do medo e tal, mas hoje, quais são os principais desafios? Isso é importante. A gente colocar aqui, além do consumidor ter ganho, né? É um órgão de defesa do consumidor, quer dizer, os PROCONs foram proliferados pelo Brasil todo, né? Já existiu antes do Código de Defesa do Consumidor, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, e o próprio PROCON de Juiz de Fora, que é de 1986, anterior ao Código, mas com o Código de Defesa do Consumidor, esses órgãos proliferaram no Brasil todo. Então, houve uma ampliação do atendimento, né, em órgãos de defesa do consumidor, inclusive nas câmaras municipais, né? O CDCON, que é o PROCON da Câmara Municipal, de 2002. Então, quer dizer, houve uma ampliação do número de órgãos de defesa do consumidor e, se eu não me engano, em Minas Gerais, nós temos mais órgãos de defesa do consumidor das câmaras municipais do que propriamente das prefeituras. Entendi. Então, E e aí é importante dizer para você o seguinte: além da construção da cidadania ativa, quer dizer, o consumidor ficou mais empoderado, o cidadão mais empoderado passou a reclamar, além da influência que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para a legislação, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, tudo alterado depois do CDC. Então, houve uma influência também. Muito dos dispositivos do Código foram incorporados ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, então, isso ajudou muito. Mas também, um dos principais direitos que o Código de Defesa do Consumidor trouxe é reconhecer a vulnerabilidade do consumidor. Todo e qualquer consumidor, independentemente da condição dele econômica, financeira e de conhecimento, ele é vulnerável no mercado de consumo. Além disso, existe aqueles que são mais vulneráveis, são as pessoas doentes, né, as pessoas que têm pouca ou baixa informação, são as pessoas mais humildes e, principalmente, os idosos e as crianças. Então, são protegidos pelo Código. Além disso, a gente trouxe assim, o reconhecimento, né, do direito à indenização, à proteção à vida, à saúde do consumidor, e um dos direitos fundamentais também, que é o direito à informação clara, precisa, né, ostensiva sobre produtos e serviços colocados no mercado de consumo. certo, nós estamos completando 35 anos do CDC este ano, né? O que que tinha antes? Qual que era a legislação que regia antes as relações de consumo? Isso é importante. Não existia norma específica. Por exemplo, quando eu comecei no órgão de defesa do consumidor, como o órgão começou em Juiz de Fora, a gente usava o Código Civil, o Código Comercial, Código Penal, até a legislação trabalhista, para poder, a CLT, para defender o consumidor. Você ficava né, que vai buscando, pincelando nas legislações para achar alguma coisa. Dando continuidade, então, falando o que o nosso maior problema, como você me perguntou, a gente tem que responder isso. Quer dizer, um dos maiores problemas hoje enfrentados, desafios pelo direito do consumidor, é a questão da tecnologia, a evolução da tecnologia. Então, hoje o consumidor está vulnerável em relação à tecnologia, principalmente aqueles que não dominam muito, então ele tem dificuldade de falar até no telefone. Quanto mais de digitar alguma coisa, de manipular, né, o seu celular, manipular o seu computador, ou receber o atendimento via telefone, que ele tem que ficar falando com a máquina. Então, isso aí tem dificultado muito a vida do consumidor.
Até tem alguns consumidores que têm dificuldade até hoje de manusear um terminal de autoatendimento do banco. Ele precisa de uma pessoa para auxiliá-lo. Engraçado que você falou a questão, a gente estava comentando em off aqui, né, sobre a questão da tecnologia, e hoje, com o avanço da inteligência artificial, nós temos os atendimentos hoje, o serviço de atendimento das empresas, basicamente 90% é feito por mecanismos Robôs, né? eletrônicos. Exatamente, o bot, né? Isso. Aí o que, que acontece? A gente pode exigir um atendimento humano ou nós vamos ficar eternamente presos aí neste limbo, né? Que acaba que eu, sinceramente, eu vou até falar, gente, uma questão pessoal minha, é que eu me sinto muito irritado muitas das vezes quando eu preciso ficar ali tendo que resolver algum problema com algum operador de algum serviço ou algum bem que eu adquiri, e às vezes fico falando com máquina, aquelas respostas repetitivas, muitas vezes automatizadas, que não vão me levar a nada muitas das vezes, né? Às vezes ali, minha opinião de quem estava de fora é que aquilo existe para te fazer desistir, né, de buscar aquele atendimento. É verdade. Existe um momento em que é obrigatória a presença humana ali, um intermediador humano que possa resolver aquele problema? Isso existe. Existe e é obrigatório o atendimento para o consumidor. O consumidor tem o direito de exigir o atendimento. Pessoal, olha só, hein? Se você está preso aí nas máquinas aí, ó, existe uma lei que obriga as empresas a ter um atendimento humano aí, tá? Isso é muito importante. O consumidor tem que estar atento a isso. Quer dizer, hoje existe a legislação que ele pode até falar com a máquina no início. O atendimento pode iniciar pela máquina, mas ele tem 1 minuto para ser direcionado para o atendimento humano. Desde que ele pode exigir, eu quero ser atendido por um operador. E muitas vezes aí, alguns atendimentos, altos atendimentos, já tem isso aí. Ele dá várias opções para a pessoa ou se você quer falar com um dos nossos operadores. Então, o consumidor tem esse direito de conversar com a pessoa. Até porque conversando com a máquina às vezes tem dificuldade de entender o que a pessoa quer. E ela mesma fala, né? Ela fala assim, não entendi o que você queria, não entendi seu pedido. Então, quer dizer, o consumidor fica, muitas vezes, se ele tiver só o atendimento da máquina, ele vai ficar o quê? Não entendido. É Ele não verdade. vai conseguir levar a cabo a sua reclamação. Então, ele tem direito a um atendimento humano e ele pode aguardar só o atendimento por 1 minuto. 60 segundos, passou de 60 segundos, ele tem de ser direcionado para o atendimento de uma pessoa. A gente ri um pouco, né? E às vezes a situação é jocosa, mas ela é muito importante. Como eu disse no início, as relações de consumo elas estão desde o nascimento, muitas das vezes, né? Quando você recebe ali a sua pulseirinha no nascimento ali na maternidade, até a terceira idade, quando a gente já vai estar lidando com as questões aí de plano de saúde. E eu vejo que os idosos nesse meio aí, às vezes são mais vulneráveis, né? Não sei se já chegou para você, como é que tá Eles são isso? até considerados pela norma como hipervulneráveis. São Hiper mais vulnerável. vulneráveis do que as pessoas do mundo comum. Porque vulneráveis somos todos nós no mercado de consumo. O hipervulnerável são essas categorias de pessoas, por exemplo, os mais simples, que têm uma formação educacional menor, aquela pessoa idosa, aquela pessoa doente, as crianças Meu estão Deus. considerados hipervulneráveis. Então, eles têm uma proteção ainda maior do que a defesa do consumidor e da legislação. A gente estava falando até em off aqui, um médico muito renomado no Brasil e tudo que ele diz, muitas das vezes ele tem autoridade para falar e é como se fosse, né, uma lei. E aí alguém foi e copiou a voz dele através desses aplicativos de inteligência artificial e começou a aplicar golpes usando a voz deste médico, né? Eu queria ver contigo como é que está o direito nisso, como é que está caminhando o direito, principalmente o direito do consumidor nessa questão da IA, né, que hoje é uma questão, há 2 anos e meio atrás, não seria nem assunto aqui na nossa pauta, mas de 2 anos e meio para cá se tornou uma realidade muito forte no Brasil e não tem como a gente sair fora disso, né? Então, como é que o direito está, principalmente o direito do consumidor, como é que está acompanhando essa evolução? Dá tempo de acompanhar? Como é que é feito isso? Não dá tempo de acompanhar porque quem usa isso de forma indevida são meliantes, né? São criminosos que estão ali só para poder dar um golpe na pessoa para obter uma vantagem ilícita. Então, a legislação, os órgãos do Poder Judiciário,
os órgãos de defesa do consumidor, administrativo de defesa do consumidor, estão sempre correndo atrás. Mas existe hoje muita proteção, com a defesa do consumidor é uma delas, né? A gente tem a lei, a LGPD hoje, que é a Lei de Proteção de Dados. Nós temos aí os órgãos judiciários, os PROCONs, que trabalham muito com isso, né? CDCONs, e também o juizado especial hoje, que o consumidor de cíveis, né, e criminais, que o consumidor hoje tem acesso, independentemente da presença, às vezes, até de um profissional advogado. Então, isso tem sido a proteção. E o que a IA hoje está gerando para o consumidor? E a gente fala assim, nem a IA. Hoje existe aparatos hoje muito bem montados, né, de fraudadores, né, com hackers, com pessoas assim, que têm um entendimento muito grande da tecnologia, que estão utilizando isso só para poder dar golpes em pessoas, principalmente nos idosos. Então, qual que é a proteção que a lei traz? E algumas orientações. O consumidor deve, primeiro, se ele achar que o dado dele foi vazado, ele deve trocar senhas, trocar e-mails, fazer uma mudança geral para que ele possa não sofrer mais isso. E depois, se mesmo assim ele sofreu algum prejuízo material ou um dano moral, ele tem direito de buscar isso na justiça. Ele deve fazê-lo. Então, hoje já tem legislação que responsabiliza os bancos até com aquele golpe do motoboy. Entendeu? Recentemente, agora, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, deu ganho de causa ao consumidor que foi vítima desse golpe do motoboy. Entendeu que aquela responsabilidade ali era do banco, porque o meliante tinha todas as informações da pessoa. E trabalhava, né, a gente chama isso de falsas centrais de bancos, né? Ele se apresentava como se fosse realmente um funcionário do banco. Então, o STJ tem reconhecido isso, que os bancos são responsáveis objetivamente, que a responsabilidade é objetiva, né, independente de culpa, ele tem que indenizar esse consumidor. Você falou sobre um tema muito importante, uma questão muito importante, que é a questão da LGPD. E hoje é muito comum, você vai numa farmácia, você vai num estabelecimento comercial, a pessoa solicitar o seu número de CPF, né? E muitas das vezes não informa por que está pedindo aquele número. Não, você simplesmente tem que deixar o seu número ali. Eu acredito que seja uma pergunta de muitas pessoas. Existe uma obrigatoriedade nisso. Aliás, vou até refazer a pergunta. A empresa precisa informar o porquê que ela está solicitando esse dado. Porque muitas das vezes eu vou simplesmente ali fazer uma compra rápida, simples, do dia a dia, usual, né? E ali eu sou obrigado a deixar, né? Obrigado em termos, né? Às vezes é solicitado coagido, ali, né? coagido, na verdade, coagido a deixar ali o meu número de CPF e muitas das vezes eu não sou informado o porquê disso. Então, existe alguma legislação que vai estar tratando disso? Tem sim. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, o LGPD também, que é a Lei de Proteção de Dados, protege. O consumidor não é obrigado a dar dados pessoais, principalmente dados sensíveis, que é número de documentos, né? Endereço residencial. Então, o consumidor não está obrigado a fazê-lo. Número de telefone, às vezes, porque isso aí pode gerar o quê? Uma invasão da privacidade do consumidor e, principalmente, facilitar, às vezes, golpes. Então, o consumidor que for coagido por uma loja ou por qualquer que seja o fornecedor a fornecer seus dados pessoais, principalmente dados sensíveis, como endereço, CPF, telefone, ele não está obrigado a fazê-lo. Então, ele tem que ter essa consciência que ele não está obrigado a fazê-lo, ele pode se negar. E se for negado a ele o atendimento, ele pode fazer uma reclamação no órgão de defesa do consumidor, inclusive se ele sentiu, se houve uma ofensa à sua dignidade, ele pode, inclusive, propor uma ação judicial de reparação de danos. A gente fica muito, é uma questão muito, muito séria isso, porque hoje, principalmente com o e-commerce também, que tem, que hoje todo mundo faz compra online e tal, às vezes o cara vai lá e clona o site daquela loja que você está acostumado a comprar, faz um clone exato com o mesmo layout, com as mesmas propagandas, e muitas das vezes se você vai clicar ali para fazer o cadastro, você está deixando ali número de cartão de crédito, CPF,
enfim, seus dados que são muito importantes. Eu acho que o CDC e a LGPD estão bem caminhando, né? É verdade. Juntos nessa questão aí. O judiciário também tem caminhado nesse sentido. E o próprio Banco Central, recentemente, agora, a gente viu, vai entrar em vigor em abril do ano que vem, né, uma resolução que obriga, né, os bancos a fazer um caminho, né, do dinheiro. Se a pessoa sofreu um golpe do Pix ou um golpe qualquer bancário, onde que houve desvio da conta dele de algum valor, aí o banco é obrigado a buscar esse caminho para poder recuperar o dinheiro. E o Certo. consumidor vai ter o seu recurso devolvido. Então, isso cria também o que nos bancos uma obrigatoriedade de ter o que um sistema seguro para poder fazer o atendimento do consumidor e principalmente para poder bloquear qualquer tentativa de golpe do consumidor. Eu vejo que, principalmente com essa questão do e-commerce agora, é muito comum a gente estar sempre comprando serviços, produtos, né? E qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm? Muitas das vezes, na hora de se arrepender de uma compra, de um serviço ou de um produto, de quais são os prazos. Eu queria que você falasse quais são os prazos que a pessoa tem para desistir de uma compra, para cancelar. E hoje, cancelar é a coisa mais difícil que tem. Eu, sinceramente, né, particularmente, fui tentar cancelar um serviço de internet recentemente e foi uma luta, porque passou por aquilo que nós falamos antes, né? Primeiro eu comecei a falar com uma série de robôs, de robôs, robôs. Parece que era uma tentativa de, ó, desiste aí da sua tentativa de desistir, né? Isso Mas acontece muito. até chegar no ser humano ali, eu consegui finalizar ali o cancelamento. Mas quais são os prazos hoje que a lei nos protege aí para cancelamento de produtos e serviços? Isso. Então vamos falar em dois pontos. Primeiro, na compra na loja física. Se o consumidor vai ao estabelecimento para fazer uma compra, a loja física, ele não tem prazo de 7 dias para desistir. Ele não tem esse prazo de reflexão. Então, nesse caso, ele só pode reclamar se o produto tiver algum defeito. A loja não está nem obrigada a fazer a troca do produto se ela assim não o comprometeu-se, não se comprometeu com isso. É uma prática do comércio hoje fazer troca, principalmente nesse período aí que a gente passou da Black Friday, agora no Natal, né, você compra um produto ou contrata um serviço e eles aceitam você fazer a troca. Mas não está obrigado o fornecedor a fazer troca de produto que não tenha defeito. Então, Entendeu? pessoal, olha, É fica a dica importante aí. isso. É Isso é importante importante. ter essa dica. Se o estabelecimento não se comprometeu a trocar e o produto não apresentando defeito, o lojista não tem obrigação de fazê-lo. Outra questão, que é a compra online. A compra na loja é, online, que o consumidor, ou loja virtual, né, assim chamada. Então, nesse caso aí, o e-commerce, o consumidor tem direito a desistir da contratação do produto ou do serviço no prazo de até 7 dias. E, nesse caso, ele tem que exercitar o direito dele de desistência. Ele pode fazê-lo até quando ele receber o produto ou o serviço. Então, ele tem 7 dias da compra ou da entrega do produto ou do serviço para poder desistir. E ele tem direito à restituição de tudo que ele pagou. Então, é um Certo. direito que ele tem quando ele faz a compra fora do estabelecimento comercial, principalmente hoje através do e-commerce. Então, o consumidor tem que estar atento a isso, porque ele só tem direito quando é feito no e-commerce. Então, que se ele foi na loja física, ele já não tem esse direito. Então, é importante isso. Qual a dificuldade que o consumidor tem hoje? Se ele tiver dificuldade de desistir, dentro desse prazo de desistência, ele pode ir no órgão de defesa do consumidor e registrar sua reclamação. Ele registrando sua reclamação, o órgão de defesa do consumidor vai notificar, muitas das vezes, imediatamente aquela empresa, ou ele vai enviar pelos correios a notificação. Essa notificação no órgão de defesa do consumidor, hoje, das empresas que estão cadastradas no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, são feitas online. Então, a notificação é imediata. Já aqueles que não estão cadastrados são os pequenos fornecedores que existem tanto aqui na cidade quanto no resto do Brasil. Aí a notificação é feita pelos Correios. Mas, de qualquer modo, a partir do momento que o consumidor reclamou no órgão de defesa do consumidor, ele já está garantido esse prazo de 7 dias que ele tem para desistir, que ele já manifestou a desistência dele. Agora, se ele tiver essa dificuldade, quando ele estiver cancelando um serviço via telefone,
Ele pode exigir, como a gente falou aqui antes, falar com a pessoa física, ele vai ter que receber um protocolo, e é importante que ele anote não só o número do protocolo, peça para repetir, se for o caso, encaminhar até para o WhatsApp, para que ele possa ter aquilo gravado, e com data e horário do atendimento, e principalmente, se ele tiver também, principalmente o nome da pessoa que vai atender. Então, ele está garantido. Porque tem muitas pessoas que anotam o protocolo, mas não sabem depois de que é a reclamação, não sabe que dia que foi, que hora que foi, quem foi. Então, isso dificulta. Então, a pessoa deve ter esse cuidado de anotar. Eu ouvi um ditado, não sei, não é um ditado, é um provérbio popular que diz que o perigo está nas letras pequenas, nas letras miúdas, como nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente fala que é miúdo, né? Aquilo que é pequeno. E hoje, com relação a plano de saúde, que é uma questão muito importante, muito séria, principalmente para o pessoal que já vai aí acima dos 40, 50 e tal, né? Eu tenho visto muitas das vezes reclamações no sentido de que a pessoa contratou um determinado exame, um determinado procedimento médico, né? Mas na hora é negado porque na propaganda ficou entendido que tinha incluído aquele serviço, mas na hora da execução, na hora que a pessoa mais precisa, porque ninguém precisa, né, de saúde como você troca de roupa, né? A saúde é algo sério. E na hora é negado, né? Muitas das vezes medicações. E você já, qual o caso assim mais sério que você já viu nesse sentido aí? Isso existe desde que começou a legislação. Hoje existe uma legislação própria, Lei 6595, 96, que é a lei que protege, a lei que criou os planos de saúde, regulamentou os planos de saúde. Então Então, existe uma lei específica para os planos de específico, saúde. essa lei, ela visa garantir o atendimento mínimo ao consumidor. Entendeu? O plano de saúde pode ampliar isso. E hoje, o consumidor tem direito a todo e qualquer procedimento médico e medicamento que esteja prescrito nas normas da ANS. A ANS é o quê? A Agência Reguladora do Setor de Saúde, né? Agência Nacional de Saúde. Então, ela que regulamenta quais são os procedimentos que os planos de saúde devem ou não cumprir. Então, nesse caso, se, por exemplo, estiver previsto o médico prescreveu um determinado medicamento ou prescreveu um determinado tratamento e o plano de saúde negar-se a isso, então o consumidor imediatamente deve procurar um órgão de defesa do consumidor em primeira mão, se não for urgente, e se for urgente, já buscar já o judiciário e pedir uma liminar ao juiz. Então, Mauro, aqui em Juiz de Fora, inclusive, existe uma vara civil, né, que é a segunda vara civil, que ela é especializada em saúde. Então, todo e qualquer procedimento relacionado a plano de saúde, ele vai para essa vara específica e eles têm um prazo aí razoável para poder dar, né, ou negar, né, depende do análise do caso. Então, e a maioria dos casos são positivos. Então, o consumidor pediu uma liminar e essa liminar vai ser comunicada imediatamente ao plano de saúde, ele tem que cobrir aquele procedimento. Então, o grande problema que o consumidor tem hoje é negativo de fornecimento de medicamento e fornecimento de tratamento. Então, ele deve estar sempre atento a isso, buscar o órgão de defesa do consumidor, buscar a justiça, se for o caso, para que ele tenha o seu direito preservado. Eu fico pensando também, a gente está falando de letras miúdas, né? A questão do empréstimo consignado, que também muitas das vezes hoje é uma prática muito comum no nosso país, e os idosos têm sido alvos de inúmeros golpes nesse sentido. Às vezes a pessoa, tanto a questão do empréstimo consignado, quanto a questão também financeira. Às vezes, serviços que não foram contratados, cartão de crédito que não foi solicitado. Como é que faz como que o consumidor que se vendo lesado, como é que ele faz para poder contactar os órgãos de defesa do consumidor? Isso é importante. Quando o consumidor recebe um produto ou um serviço que ele não solicitou, ele não tem custo nenhum. Ele não tem obrigação de pagar. Isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como uma amostra grátis. Então, se mandou para ele um produto que ele não solicitou, ele pode ficar até com o produto e não tem obrigação de devolver e não tem obrigação de pagar por ele. A mesma coisa o serviço. Então, o consumidor, se não solicitou o serviço ou o produto, ele não tem obrigação de pagar. Agora,
existe ainda nessa questão aí, principalmente de envio de cartão de crédito, porque isso aí pode gerar o quê? Uma consequência para o consumidor. Eles enviam o cartão de crédito, o consumidor às vezes nem recebeu, ou muitas vezes recebeu, mas não habilitou o cartão e é cobrado dele a anuidade. Se ele não paga, o nome dele vai para o órgão de defesa do consumidor. Eu tenho até um caso desse na justiça, recente agora, justamente da consumidora, que ela nunca recebeu um cartão de um determinado banco, e o nome dela foi para o SPC quando e ela nem sabia também, não foi avisada que o nome dela estava no SPC e Serasa. E depois aí de quase 2 anos que ela precisou de abrir uma conta num determinado banco, que o banco abriu, ela falou: seu nome está no Serasa. Aí ela ficou desesperada, queria até pagar a dívida que ela não tinha. Eu orientei a ela que ela não deveria pagar, deveria entrar na justiça, pleitear um liminar para poder tirar o nome dela do Serasa. Isso foi concedido, e, e pedir, inclusive, um dano moral por ter inserido o nome dela no órgão de defesa do consumidor por uma dívida inexistente, quer dizer, uma dívida que ela não contraiu, de um cartão de crédito que ela nunca recebeu de um determinado banco. Então, isso é importante, o consumidor estar atento a isso. Então, se ele recebeu um cartão de crédito, ele não habilitando o cartão de crédito, não fazendo compras com cartão de crédito, não utilizando o cartão de crédito, porque a gente fala assim, ele não tem obrigação de pagar só pela anuidade do cartão que ele não pediu. Sim. E agora, se ele utilizar o cartão, aí ele tem que pagar a compra. Aí ele está automaticamente aceitando. Né? Então, no consumidor que recebeu isso, inclusive, ele pode reclamar no órgão de defesa do consumidor. Na época que eu estava lá no PROCON, inclusive, a gente aplicava muita multa. Estava previsto isso já numa legislação, num acordo, né, dos cartões de crédito com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor lá em Brasília, que o banco ou a instituição administradora de cartão de crédito pagaria R$ 1.000 por cada cartão que viesse ao consumidor sem solicitação prévia. A gente é uma aula, né, gente? Acaba que é uma aula aqui. Quero já agradecer aí, né? Não acabamos ainda não, mas eu tô aqui, me tô aprendendo muita coisa, gente. Bom, eu tava assistindo televisão outro dia, aí tem sempre aquela figura do cidadão que entra né, o defensor do consumidor, né? Que entra dentro do estabelecimento da pessoa e com câmera ligada, expõe ali, na verdade quer dar o show ali, o show do que o programa de TV exige, né? Mas eu me recordo de assistir um programa desse e o sujeito entrou dentro daquele estabelecimento, só que o consumidor estava errado. A gente acabou de falar aqui sobre os prazos, né? Então, o direito do consumidor, muitas das vezes, o empresário ele tem aquela visão, e existem muitos empresários que assistem nosso programa, ele tem aquela visão de que ele é só para o lado do consumidor, mas muitas das vezes ele protege o empresário também. Já aconteceu dentro dos seus 40 anos aí algum caso que você pegou assim e falou: olha, o consumidor está errado? Já aconteceu isso? Várias vezes. Várias vezes. O consumidor sai muito irado do órgão de defesa do consumidor, porque ele não tenta falar que ele não tem direito. Ele parece assim. Hoje as pessoas, a gente está numa era também, é bom a gente falar isso, né? Independente da categoria, as pessoas estão muito focadas hoje em ter só direito. Na hora que a obrigação ela não quer saber, mas de direito ela quer. E muitas vezes, quando ela vai no órgão de defesa do consumidor, bate as portas lá e leva uma demanda que ela já está assim, irritadíssima com aquilo, mas você fala: nesse caso você não tem direito. Não tem jeito. Aí ela não tem como reclamar, e muitas vezes sai de lá irado. Mas, respondendo isso aí, tem casos até judiciais que o juiz aplicou até uma multa ao consumidor por litigância de má-fé. Tá vendo aí, pessoal? Ó, cuidado, hein? Cuidado, antes de você reclamar, procure saber se você está certo. É verdade, porque tem casos aí que o juiz condena em litigância de má-fé, por conta da pessoa querer exigir uma vantagem, né, simplesmente porque acha que tem direito. Então, o direito é uma via de mão dupla, né? Onde que vai o direito de um, vem o direito do outro. Então, o fornecedor também tem seus direitos. Verdade. Ô, Nilson, você já foi professor, foi coordenador e supervisor do PROCON, coordenador recentemente do CDCOM lá da Câmara. O que te levou para o direito do consumidor? Qual foi o motivo? Teve um start, alguma coisa? Decidiu, acordou e decidiu: vou defender o consumidor.
Eu posso dizer assim, foi uma feliz coincidência do destino, né? Eu comecei a fazer estágio, já estava no 9º período da faculdade de Direito, e foi criado o PROCON de Juiz de Fora. Já estava iniciando. Aí eu fui chamado lá, fui selecionado para ser estagiário, e de lá eu fiquei. Aí eu me transformei de estagiário, eu fui Foi se contratado identificando como ali? advogado. De advogado eu passei a ser o diretor do órgão, né, de defesa do consumidor, que antigamente era um departamento de defesa do consumidor. Então eu fui o diretor do departamento. E depois na minha gestão mesmo, quando eu estava no órgão de defesa do consumidor, em 2000, 2001, a gente estava aproveitando um projeto da prefeitura aí de reestruturação administrativa, a chamada reforma administrativa, foi até no governo do nosso saudoso Tarcísio Delgado. Aí o que aconteceu? Eu levei um projeto do órgão de defesa do consumidor lá do PROCON para a gente criar um órgão mais, vamos dizer assim, mais aparelhado para a defesa do consumidor que o Juiz de Fora já exigia. E aí a gente criou a Superintendência de Defesa do Consumidor, que é o órgão que existe hoje, com uma estrutura maior, né? Tem 4 departamentos, tem uma estrutura de atendimento bem melhor, um local espaçoso, e aí a defesa do consumidor evoluiu muito mais em Juiz de Fora. O órgão de defesa do consumidor hoje da Prefeitura de Juiz de Fora, que é o PROCON municipal, ele é hoje um dos mais bem classificados do Brasil, um dos mais atuantes, uns que tem mais reclamações de todo o Brasil, está entre eles, e principalmente tem maiores resoluções, e é um órgão assim, todo lugar que você vai, eventos de defesa do consumidor nacional, tudo, todo mundo quer saber como é que a gente funciona, como que trabalha, porque criou-se realmente uma boa fama do órgão de defesa do consumidor aqui em Juiz de Fora. E aí foi eu passando por esse período todo, não, eu fui cada vez mais gostando do direito do consumidor, até porque o direito do consumidor, e principalmente o órgão de defesa do consumidor, ele permite a gente o seguinte, a praticar realmente o direito ali ao vivo e a cores. Entendeu? O consumidor chega com a demanda, você tem que elaborar aquilo que ele está trazendo e buscar, às vezes, uma solução para ele de imediato. Então você já pratica ali vamos supor, você ao mesmo tempo, e o órgão de defesa do consumidor tem essa vantagem ainda, ele pode julgar ainda aqueles casos de infração ao direito do Ao direito do consumidor. consumidor. Então, quer dizer, seja ele individual ou coletivo. Então, quer dizer, ali você tem quase todas as fases de um processo, né? Você tem um inicial, você tem depois desenvolvimento do processo, audiência, e depois você ainda pode julgar Julgar ainda ali. a situação do consumidor. Então, Bacana assim, demais. é. Gente, olha, nós estamos diante de uma verdadeira aula, tá? E eu quero te pedir para você fazer 3 coisas que já é um clichê dos podcasts, mas eu vou pedir porque isso ajuda muito o nosso engajamento. Primeiro, curtir. Segundo, comente, mande uma pergunta aqui, ó, o Dr. Nilson vai poder responder lá através do nosso chat. Você pode mandar, mesmo depois que você já assistiu o programa, vai ficar lá, vai ficar visível, vai poder responder a sua dúvida, tá? E você pode compartilhar também o nosso vídeo para várias pessoas aí, ok, pessoal? Bom, estamos caminhando aí para o final, tá? E esse programa, esse podcast, ele tem um conceito. O conceito dele, ele nasceu de uma brincadeira, eu e meus amigos, numa academia, e a gente já tinha testado vários dos aparelhos na academia, e quando a gente esgotou todos os equipamentos, a gente falou assim, qual que é o próximo nível? Aí daí surgiu o Bora para o próximo nível. Dr. Nilson Ferreira Neto, qual é o próximo nível do Nilson? O Nilson tem uma experiência larga na defesa do consumidor, e o meu próximo nível agora é cada vez mais aperfeiçoar nessa área, entendeu? Aperfeiçoar no direito do consumidor e principalmente abrir um leque no escritório para que a gente possa trabalhar mais isso aí na defesa do interesse não só do consumidor, mas também do cidadão de modo geral. Então, quer dizer, tem várias matérias linkadas com o direito do consumidor que pode ser desenvolvida, principalmente essa aí que você visa atuar preventivamente para evitar que o consumidor seja lesado nos seus direitos, principalmente agora com a tecnologia, em que o consumidor cotidianamente é colocado à prova
Ou seja, ele é lesado, ele é buscado, né, trazer para ele lesões a todo tempo. Então, o consumidor tem que ficar muito atento e o nosso trabalho é nesse sentido aí, de trabalhar para que o consumidor seja realmente respeitado, principalmente agora na era digital. Meu amigo, muito obrigado por ter Eu que aceito o nosso agradeço pela convite. oportunidade. Gente, siga aí Dr. Nilson nas redes sociais, está aqui o arroba dele. Um grande abraço para todos vocês e bora para o próximo nível.